E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Kevin, você está no Python K, o seu canal sobre tecnologia e desenvolvimento. Seguinte, hoje estou aqui para falar para vocês o que vocês precisam estudar, o que vocês precisam saber para conseguir sua vaga agora no ano de 2024, tá? A gente sabe que tá um pouco difícil conseguir as vagas, mas com essas dicas eu tenho certeza que você vai conseguir se destacar, ainda mais para você aí que tá fazendo transição de carreira ou para você que é iniciante e ainda tá um pouco perdido no que você tem que estudar, no que você tem que fazer. Então fica nesse vídeo que eu vou te contar agora o que você precisa saber e estudar. Bom, galera, acho que vocês sabem, né, que tá um pouco difícil aí para quem tá tentando aplicar para vaga agora, né, no ano de 2024. Desde o final da pandemia, muita coisa mudou, tá? Aquele período da pandemia passou e as coisas mudaram bastante. O que acontece? No período pandêmico, as empresas precisavam de muitos desenvolvedores, então estavam realmente contratando quem tinha uma noção muito básica assim e chamava para trabalhar. Foi meu caso, eu comecei assim. Até por isso que eu acho que eu consegui aí com 8, 9 meses, eu consegui entrar numa empresa. Só que isso mudou, né? O mundo voltou ao normal e as empresas já não necessitam mais tanto assim de pessoas. E o que eu tenho a dizer é que o nível subiu, a régua para você conseguir a sua vaga, ela tá mais alta. Então, só o basiquinho não vai dar para você conseguir aplicar para uma vaga ou ir chamar a atenção de recrutadores para que você consiga entrar numa empresa. Então, eu separei aqui alguns tópicos que eu vou falar, que é justamente para você conseguir ter essa noção e saber o caminho que você tem que estudar. E o que eu vou falar aqui, pessoal, eu vou colocar na ordem já de que eu acho que é importante, tá? Então, vou começar do primeiro e as últimas, não necessariamente que elas não são importantes, tá? Mas a ordem que já vocês devem estudar, tá bom? Então, o primeiro tópico é: você precisa dominar uma linguagem de programação. Kevin, como assim dominar uma linguagem de programação? Eu tenho que entrar com o nível de um sênior ou pleno? Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu quero dizer o seguinte: você tem que saber uma linguagem de programação muito bem. Então você tem que saber trabalhar com condições, saber trabalhar com tipo diferentes de valores, como inteiros, valores float, booleans. Você saber trabalhar com listas, com dicionários, com tuplas. Você saber criar funções, laço de repetição, classes e assim por diante. Que seria assim o básico, né, entre aspas, de qualquer linguagem de programação. Mas saber bem isso, tá? E aqui só um parênteses. Não fique estudando várias linguagens de programação no início, tá? Não fica pulando de galho em galho, né? Pulando de linguagem para linguagem. Escolha uma linguagem e se torne boa nela. E uma outra dica que eu dou também é você fazer 2 cursos, tirar 2 certificações nessa linguagem. Por que 2 cursos? Porque você vai ter perspectiva diferente, com professores diferentes, então algo que você não pegou muito bem no primeiro curso, você consegue entender melhor com uma outra didática, com outro professor, tá? Então tire 2 certificações, mas essas certificações tem que ser de cursos mesmo, tá? Não vá achando que participei da semana Python da escolinha do fulano, participei do bootcamp do fulano e te gerou um certificado lá que é, sei lá, de 4 horas, achando que isso é um curso. Não. Faça o curso mesmo, estude ele com afinco, tá bom? O outro tópico, pessoal, que aí já é o segundo, né, que eu considero mais importante, é você ter um framework também bem estudado, um framework que você domina, tá? Então você estudou a linguagem de programação, você vai estudar daquela linguagem os frameworks que mais estão em alta no mercado, dentro daquela linguagem, né? E um framework, o que ele é? Ele nada mais é que um conjunto de códigos que alguém ou alguma empresa já criou para facilitar alguma coisa, seja para desenvolvimento web, seja para criação de API, seja para manipular banco de dados, seja para construir gráficos, construir jogos, sei lá, várias coisas tem, né? Cada framework ele é designado para alguma ação. Então você vai escolher um framework e também vai estudar ele muito bem. Você vai tirar uma certificação nele também. No caso do Python, a gente tem aí o Django, né, para quem quer desenvolver web. Nós temos aí o Pandas para quem quer trabalhar com análise de dados, né, ou PySpark. Também com JavaScript nós temos o Node, ou se for para front tem o React
ou Vue, né? Então você vai pegar esses frameworks e você vai estudar ele muito bem. Você também vai tirar uma certificação nele, porque isso vai te ajudar. Então, de novo, uma linguagem e um framework muito bem. Já com esses dois que eu acabei de falar, você já vai conseguir, pelo menos, começar a chamar a atenção de recrutadores, tá? E com um framework é o que realmente as empresas precisam, tá? Então, isso já vai te ajudar bastante. Mas ainda não acabou, ainda existe mais 3 tópicos que eu acho relevante para que você consiga a sua primeira vaga de emprego. O terceiro tópico é banco de dados. Bom, Kevin, se você falou que eu tenho que dominar muito bem uma linguagem, tem que tirar certificação, framework também tem que dominar muito bem e tirar uma certificação, banco de dados é a mesma coisa. Não. Você não necessariamente precisa tirar uma certificação em banco de dados, mas você precisa saber como funciona um banco de dados. Principalmente, né, ali no começo você vai começar a estudar banco de dados SQL, depois você vai ter que saber como é que funciona um banco no SQL, você tem que entender sobre como é que funciona o relacionamento de banco, né, foreign key, fazer um select básico, fazer um insert básico, você saber alguns códigos SQL e também saber como é que funciona a estrutura de um NoSQL. Isso vai ser muito importante para você, principalmente se você for desenvolver para dados, se você for desenvolver para web, ele trabalhando no back-end, você vai trabalhar diretamente com banco de dados. Então você ter essa noção de como funciona vai te ajudar bastante, e principalmente numa entrevista, quando alguém te perguntar, você já vai saber responder algumas coisas e você não vai ser uma pessoa totalmente noob, né, vamos dizer assim, em banco de dados. Então, estudar banco de dados também é essencial. Você não precisa tirar uma certificação, tá? Até porque tem muita coisa na internet, mas você precisa já ter alguma experiência. E com os frameworks, né, que você vai usar, você vai acabar usando banco de dados. Então ali você já vai ter uma noção muito boa. Mas você pode sim focar diretamente no banco, né? Escolhe aí um Postgres, um MongoDB e começa já a olhar no YouTube algumas coisas, no Google, ou até mesmo pede pro ChatGPT te dar alguns exemplos para você saber como funciona. Bom, pessoal, o nosso quarto tópico é Git e GitHub. O Git, né, o GitHub, o que for, ele tem várias empresas aí que são versionamentos de código. O que é um versionamento? Ele vai contar a história do seu código. Você pode, a partir do seu código, né, você colocando ele lá no GitHub, ter várias versões do seu código e você tem que saber trabalhar. O GitHub ele é um pouquinho complicado de entender no começo, até por isso que vocês têm que praticar com ele para vocês entenderem bem, tá? E todas as empresas, eu tô na minha 4ª experiência e as 4 empresas que eu passei, todas trabalhavam com versionamento de código, seja no GitHub, no GitLab, no Azure DevOps, enfim. E o legal é que é o mesmo código para todas essas empresas que eu falei, tá? Então você aprende uma, você já tá aprendendo para outro também. Então você precisa aprender a mexer com branches, você a fazer commit, fazer merge, você pegar atualizações, né? Fazer pull. Então você tem que saber como é que funciona GitHub e GitLab. De novo, não precisa tirar uma certificação nessa área, até porque conforme você for desenvolvendo suas aplicações, você vai querer mostrar isso. E o GitHub já é uma maneira muito boa de você mostrar o que você está estudando para as empresas, para os recrutadores. Então, muitas das vezes, eu estava fazendo entrevista com um recrutador, ou quem ia me contratar, e ele estava com o meu GitHub aberto, olhando os meus códigos. E você já deixa o link no seu currículo e tal, e ali ele vai ter uma noção muito boa de como que você trabalha, de como que você coda. Então, o GitHub ele é importante para você saber trabalhar dentro da empresa e já é o seu, vamos dizer assim, o seu cardápio do que você sabe fazer. Bom, galera, o nosso 5º tópico, ele não envolve diretamente programação, mas ele envolve relacionamento dentro de um time, tá? Eu vou falar aqui de cultura ágil. Você precisa saber o que é cultura ágil. Eu vou explicar bem por cima 2 tipos de cultura ágil que tem na maioria das empresas e que eu já trabalhei com os 2, tá? O primeiro é o Scrum. O Scrum, cultura ágil Scrum, ele trabalha, que é o que eu mais gosto de trabalhar. Hoje eu não trabalho com o Scrum, eu trabalho com outro que eu já vou falar. Mas o Scrum, como é que é? Você trabalha num time, vamos supor, você e mais 2 desenvolvedores back-ends e mais um front-end, você tem ali um tech lead, você tem um DevOps e assim por diante. No Scrum você vai ter um negócio chamado sprint.
Isso pode variar de empresa para empresa, mas normalmente a sprint ela dura 2 semanas, tá? No primeiro dia da sprint, há um negócio que nós chamamos de sprint planning, que é onde vai ser planejado o que vai ser feito por esse time. Então, os times de desenvolvedores vão ter lá algumas tarefas, e aí vai ser ali na sprint planning, vai ser desenvolvido, né, escrito o que cada um vai ter que fazer. Então, eu, o desenvolvedor Kevin, vou pegar a função tal, o outro desenvolvedor a função tal, a atividade tal, e assim por diante. E aí, ali a gente vai ter esse período de 2 semanas pra gente poder desenvolver o que foi passado pra gente. Pode ser uma tarefa, 2, 3, vai depender da dificuldade dessa tarefa. E aí durante o dia também a gente tem um negócio chamado daily, que é você falar o que você fez no dia anterior e que você vai fazer no dia atual que você tá trabalhando. Normalmente é de manhã, então tem a daily. E quando chega no último dia da sprint, tem a sprint review, que é você mostrar o que você desenvolveu, você explicar ali como é que funciona o programa que você desenvolveu. Essa é a metodologia Scrum. Já a metodologia Kanban, ela é um pouquinho diferente. Ela vai ter algumas coisas parecidas, mas ela não vai ter tipo um tempo delimitado, tipo, não vai ser de 2 em 2 semanas. Normalmente o seu chefe, isso funciona mais para na minha opinião, funciona mais para times pequenos, tá? Times aí até de 4 pessoas envolvidas dentro do projeto. E funciona da seguinte maneira: o seu tech lead lá, o seu chefe, ele vai te passar o que você tem que ir fazendo, e ele não te dá uma data limite, entre aspas. Fala, daqui 2 semanas você tem que entregar igual ter na sprint. Não, você, tem isso aqui para desenvolver, vamos fazer. Você faz, beleza, acabou. Chegou essa outra tarefa aqui, começa a fazer. E funciona dessa maneira. Claro que dentro das empresas isso pode variar, pode ser que eles não usem, tá? Mas é importante você saber como funciona isso. E já fica até de dica, pergunte isso numa entrevista. Você vai demonstrar já um saber, você vai saber como funciona um time. Isso com certeza vai agregar pontos para você, tá bom? Bom, galera, então essas são minhas dicas, né, para você conseguir aí a sua vaga, né? Eu sei que tá difícil, eu vou fazer um vídeo também falando sobre portfólio, falando sobre LinkedIn um pouquinho. Eu mesmo já consegui emprego com LinkedIn e com a Gap, por incrível que pareça. O emprego que eu tô hoje atual como desenvolvedor pleno, consegui na Gap, tá? Vou falar sobre isso também, mas para quem tá começando e quem quer fazer a transição de carreira, comece por essas dicas que eu dei agora, tá? Então, de novo, linguagem de programação, 2 certificados, saber muito bem. Framework, no mínimo em 1 certificado e saber muito bem. Ter conhecimento em banco de dados, ter conhecimento em GitHub e ter uma noção aí de cultura ágil com Scrum e Kanban. Tá bom, pessoal? Tô lançando aí alguns shorts aí, né? Alguns vídeos curtos sobre programação. Deem um like também, tá? Me ajudem com essa força, compartilhe esse vídeo se você gostou, deixa o seu like, comenta aí qualquer coisa, comenta aí se você tá começando, que linguagem que você tá estudando, tá? Deixa aí que eu vou dar um joinha aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, valeu e falou!